Aê, agora sim. Finalmente. Tudo Desculpa todo mundo aí bem? pelo problema técnico. Eu tive que atualizar meu Instagram de última hora aqui. Tudo certo. Bom, então eu vou voltar aqui um pouquinho do começo, tá? Vou me apresentar rapidamente. Para quem não me conhece, aí eu sou a Alana, trabalho no escritório da IP aqui da Gold Coast e convidamos aí o Dr. Gustavo, psicólogo que atua aqui na Gold. Me corrija, não sei se você atende online também. Atendo também, tanto presencialmente Legal. quanto online, né? Que começou aí depois do Covid, né? Então, Legal, conheço maravilha. bem. Então, gente, a gente optou aí por convidar o Dr. Gustavo para conversar um pouquinho hoje sobre esse assunto tão importante que é a nossa saúde mental, principalmente aqui no caso para quem mora no exterior, seja para quem mora na Austrália ou pessoas aí que acompanham a Information Planet estão em outros países também. A live vai ser em português, como vocês estão vendo aqui. Falaremos em português durante toda a live. Que bom saber que vocês estão ouvindo aqui tudo certinho. Avisem se precisar que ou eu ou o Gustavo tente falar um pouquinho mais alto, se não tiverem ouvido bem. E eu gostaria que o Dr. Gustavo se apresentasse para todo mundo. Legal. Primeiramente, muito obrigado aí, Alana, pelo convite, Information Planet também por essa oportunidade. Não é uma coisa que eu costumo fazer com frequência, mas eu acho bem importante, né, a gente poder trocar informação, conversar com as pessoas, ainda mais num momento desse, né, onde a saúde mental está cada vez mais em evidência por necessidades, né, que a gente tem. Então, obrigado aí pela oportunidade. Antes de eu me apresentar também, o que eu gostaria de fazer, que é uma coisa bem tradicional aqui na Austrália, inclusive, é reconhecer, né, o povo aborígene, né, que a gente se encontra hoje em terras que originalmente pertenciam aos aborígenes e que foram tomadas, e acho interessante a gente reconhecer também a história do local onde a gente está onde a Com gente está vivendo, certeza. né, do local que a gente está, do território onde a gente se encontra nesse momento. Então, eu queria deixar Sim. aí o meu respeito e a minha homenagem aos povos aborígenes do passado, os do presente e também às gerações futuras, né? Isso Que dito, demais. é, é, não sou doutor, infelizmente não fiz doutorado, mas Tá tem muita bom. gente que acaba me chamando de doutor também, então eu não ligo também, mas sou só psicólogo. Meu nome é Gustavo Legal. Galo Bolzani, né? Eu sou lá de São Bernardo, na Grande São Paulo. Estou aqui na Austrália desde 2012. Cheguei aqui também como estudante. Vim para um visto mínimo aí de 6 meses. E a partir, né, desse tempo inicial que eu passei aqui, comecei, né, me encantei com esse país, gostei muito e fui ficando, né? Validei o meu diploma de psicologia que eu consegui lá no Brasil, validei ele aqui, comecei em 2014, terminei em 2016. Desde então eu estou aqui trabalhando como psicólogo. Tem algumas áreas de especialidade, coisas como casos que a gente vê muito, né, de ansiedade, de depressão, de estresse, problemas de relacionamento, uso e abuso de álcool e outras substâncias, e também pessoas que sofreram algum tipo de trauma, né, sendo ele um acidente, uma guerra, um tipo de abuso. Então eu tenho especialidade nessas áreas e estou atuando aqui mais especificamente desde 2018, com um foco bem grande também em atender a população, a comunidade brasileira, né? Atender a população Uhum. estrangeira por uma demanda existente, né? Não fui nem eu que escolhi isso assim como algo que eu predeterminei, mas eu comecei a ver uma demanda muito grande desde que eu me registrei e comecei a atender por pessoas né, estrangeiras, estudantes, imigrantes procurando ajuda psicológica. Então, desde então, eu tenho também me especializado um pouco nesse tipo de serviço, né? Como você falou, eu atendo presencialmente em Surfers Paradise, aqui na Gold Coast, e também atendo online desde o começo da pandemia no ano passado. Eu passei todos os atendimentos online e agora vou dizer que é quase 50-50. Tem muita gente que prefere o atendimento online e ele também é tão efetivo quanto o atendimento presencial. Com certeza. E, gente, bom, trabalhamos aqui, né, com o intercâmbio. Eu, particularmente, aqui, a Alana, também sou instrutora de yoga, também sou terapeuta, não sou psicóloga, mas trabalho com terapias alternativas. E a gente tem percebido, principalmente, né, sempre foi assim, mas depois com a pandemia e com tudo que tem acontecido, com esse fato da gente ficar preso aqui na Austrália acabou
nos deixando com as emoções ainda mais complicadas de lidar, né? E então eu queria fazer algumas perguntas, tá? Então a nossa live vai acontecer da seguinte forma: eu vou fazendo algumas perguntas para o Gustavo, ele vai nos respondendo, e se vocês aí tiverem dúvidas sobre, né, ferramentas, com tudo que a gente vai falar aqui hoje, se não for esclarecido, por favor, coloquem aí nos comentários as dúvidas de vocês, tá? Vamos participar. A primeira pergunta que eu queria fazer para ti, Gustavo, é como tem sido atender os pacientes nesses tempos agora, assim, desde 2020, quando tudo começou a acontecer, até então? Uhum. Pois é, né? Tem sido bem desafiante, na verdade, né? É uma situação de pandemia, é uma situação que a gente nunca viveu no mundo moderno, né? Então a gente começa agora, um ano e meio aí depois, a ver os resultados disso, mas né, a pandemia nem se encerrou ainda, é muito cedo para a gente tirar qualquer conclusão mais definitiva, né? O que a gente vê, tanto eu quanto todos os outros psicólogos que eu conheço, estão assim com a agenda lotada, tem tido muita procura, né? O que, por um lado, é até interessante do ponto de vista que as pessoas estão sim procurando ajuda, estão entendendo que elas têm que cuidar, né, da nossa saúde mental, mas, por outro lado, também é preocupante, porque demonstra também que né, a situação de pandemia agravou muito os sintomas, os problemas que as pessoas enfrentam de origem emocional ou mental. Teve uma pesquisa que foi feita no começo desse ano pela Associação de Psicologia, foi um survey, né, um questionário para psicólogos. E o que eles constataram é que 85% dos psicólogos que responderam a esse questionário, eles reportaram um número bem aumentado de procura por atendimento, de aumento dos sintomas dos pacientes que eles já estavam atendendo e também de aumento de sintomas na população geral, né? Principalmente estresse, ansiedade, sintomas de depressão, muito problema de relacionamento, também violência doméstica, principalmente com o lockdown, as pessoas sendo né, forçadas a conviverem por Com muito tempo no certeza. mesmo ambiente, acaba agravando alguns problemas de relacionamento já existentes, né? E Uhum. também um aumento grande do consumo de álcool e outras substâncias, né, outras drogas. Então, é muito cedo para a gente avaliar toda a proporção que essa pandemia vai tomar na saúde mental das pessoas, mas ainda assim já é bem visível que há um aumento significativo aí dos problemas que as pessoas têm enfrentado com relação à saúde mental, né? Sim. Então, acho que a gente já vivia também um momento crítico no mundo, né, com várias outras situações, crise econômica, né, que começou talvez a última lá em 2008, ainda tem os resultados hoje em dia, Uhum. tantos problemas políticos, né, mundo afora, Brasil incluso, coisas como o aquecimento global, várias crises novas, as pessoas cada vez mais também tomando consciência de situações injustas, situações opressivas, né, questões como o feminismo, como homofobia, questões de racismo. Então, cada vez mais essas questões têm estado mais presentes na vida das pessoas e isso gera também todo um contexto, né? A saúde Sim. mental, ela não é algo que depende de um fator só ou outro, não é uma coisa só genética, um desequilíbrio químico no cérebro, coisa do tipo, né? Então, envolve Uhum. diversos outros fatores que são biológicos, psicológicos e sociais. Então, a gente Com já tinha certeza. todo um contexto no mundo onde os casos de problemas de saúde mental estavam aumentando, né? Tem uma pesquisa também da Organização Mundial da Saúde, eu acho que é de 2016 ou 2017 esses dados, né? Mas que já em 2016 e 2017 a principal causa de afastamento do trabalho ou dos estudos é a depressão, né? Não é acidente de trabalho, não é problema de coluna, não é nada no coração, é a depressão. Então, assim, a Uhum. gente já viveu uma situação, pode falar até epidêmica com relação à saúde mental. E aí o Com coronavírus certeza. vindo né, e no topo disso, com certeza agravou Sim. a E situação. a gente sentiu até, assim, trabalhando, né, com estudantes internacionais, a gente sentiu isso muito também. Até quando isso começou a acontecer, a pandemia, eu mesma nunca tinha tido um estudante com casos de depressão, por exemplo, a ponto da gente precisar suspender um curso ou pessoas indo embora por esse motivo. E realmente se agravou, a gente percebeu muito isso, né? Esse foi um dos motivos pelos quais a gente quis te chamar para poder conversar um pouquinho sobre isso, porque muitas pessoas, né, passam por essas
situações em casa, não sabem lidar, não querem demonstrar fraqueza, porque acham que é uma fraqueza falar sobre sentimentos, e acabam não conversando com o amigo, não conversam com a família, porque também não querem preocupar a família, e não sabem, às vezes, como procurar ajuda também, né? Então, eu gosto sempre de dizer que quando você está com um terapeuta, com um psicólogo, ali é um espaço seguro para você poder expor tudo aquilo que você está sentindo. E queria te perguntar, assim, o que que você tem percebido desses estudantes que você tem atendido agora, que você está atendendo mais os estudantes internacionais? Quais são os principais sintomas que você tem visto atualmente, assim, desde o ano passado para agora? Sim, né? Em termos de principais sintomas, cai um pouquinho no que eu já falei. Casos de depressão, de Uhum, ansiedade, de estresse. E aí tem umas coisas específicas da pandemia, né? Tem muita gente que está de luto. Alguém que, né? Eu não perdi ninguém próximo, graças a Deus, mas conheço algumas pessoas que vieram a falecer. E praticamente todos os meus pacientes conhecem alguém, ou perderam alguém diretamente, ou uhum, conhecem alguém que perdeu alguém, né? Então, tem muita gente que está vivendo num luto porque perdeu alguém que ama e sim, não tem trânsito livre, então não pode ir lá para o Brasil, está do lado da família para dar um suporte, não pode participar de um enterro, de um velório, que é uma coisa que também traz um fechamento e ajuda a pessoa a processar um luto e a superar uma situação dessas, né? Então também com deixar aí certeza. a minha simpatia e os meus sentimentos a todo mundo que perdeu alguém, né? E também um sentimento de revolta e desgosto até com como o governo brasileiro tem levado a questão da pandemia. Isso também nem vamos entrar nesse assunto porque é tema para uma outra Com conversa, né? certeza. Mas tem sido bem complicado nesse sentido para as pessoas que estão aqui. Teve muita gente que Uhum, teve que mudar de planos totalmente, né? A pessoa estava planejando passar um tempo aqui, ir para um outro lugar, ou estava planejando voltar para o Brasil com um curso tal uhum, e reiniciar a carreira lá. E o que acontece é que todo mundo teve que suspender esses planos, com né? certeza. E uma das coisas que dá um conforto para a gente, no geral, para os seres humanos, é ter coisas no futuro para as quais você está trabalhando, você está construindo, você está planejando. Mesmo que essas coisas ainda não foram atingidas, o fato de ter um plano, ter uma estratégia, ter um sonho pelo qual a gente está lutando, isso traz uma inspiração, um conforto, conecta a gente com os nossos valores, com sentimentos bons, né? De repente, com a situação de pandemia, isso tudo ficou um pouco de cabeça para baixo, né? As pessoas tiveram que desfazer ou cancelar ou minimamente adiar os planos, né? Então Uhum. isso também trouxe bastante sofrimento para as pessoas, além do fato de que tem muita gente que está separado da família, não consegue voltar, estava planejando fazer uma visita e já não consegue ter, faz anos que não vai para o Brasil. Teve gente que um parceiro ficou aqui, o outro está no Brasil ou em algum outro país, não consegue mais entrar na Austrália porque não tem um visto permanente aqui. Uhum. Então, tem também questões de preocupação, né? Tem muita gente sofrendo muito de ansiedade, com medo de ser infectado, com medo de pegar o vírus, com medo de alguém, algum parente ou amigo lá do Brasil se Uhum. infectar e vir a ter complicações sérias ou vir a falecer, né? Então, essa, essa ansiedade, essa incerteza Uma também gera muito incerteza. estresse, Sim. com certeza. Uhum. Né? Então, em termos de sintomas, eu acho que tem sido isso, assim, E o que ansiedade, medo, você. preocupação. Uhum. Sim, eu acho que realmente, assim, isso é o que a gente mais vê aqui acontecendo também. E às vezes até o estudante vem aqui para falar do visto, né, de uma renovação, quando a gente vê, a gente já está conversando sobre todas as emoções e tudo que tem acontecido ali, na cabecinha daquela pessoa. E assim, normalmente com esses estudantes, com esses pacientes, né, que você tem, o que que você indica para eles como cuidados que eles possam ter em casa? Ou até mesmo se tem alguém aqui que está nos assistindo ou que de repente possa conhece alguém que está passando por alguma coisa nesse sentido e possa enviar, enfim, a live para essa pessoa poder ouvir, assistir. Quais seriam os cuidados que você poderia indicar para essas pessoas fazerem? Claro. Além de, É, claro, né, entrar em contato com um psicólogo, que é muito claro, claro, importante. claro. É, é, antes de eu responder diretamente essa pergunta, né, eu queria explicar, esclarecer algumas coisas, né? É, tem muita gente, como você mesmo falou, né, que ainda tem muito estigma, muito preconceito com relação a procurar ajuda, né, para a saúde mental, né? Então a gente Muito. tem
várias questões, assim, da pessoa achar que quem está com um sofrimento mental é alguém que é fraco, ou que é louco, ou que é problemático, ou que não está dando conta de lidar com os problemas sozinho, né? Então, ainda assim, né, por mais que essa resistência já mudou, já caiu bastante, ainda tem muita gente que acaba não procurando ajuda, não conseguindo nem admitir o que está acontecendo, que dirá procurar um familiar ou um profissional para ajudar, justamente porque tem todos esses preconceitos e tem medo de ser julgado, tem medo de ter problemas com qualquer coisa com relação à escola, com relação ao trabalho, com relação a amizades, pessoas que vão acabar sendo julgadas ou de alguma maneira preteridas por isso, né? Então, primeiramente, eu queria normalizar isso, né? Assim, aqui na Austrália, no Brasil eu não sei qual é a estatística, mas aqui na Austrália, 45% dos adultos, eles vão ter algum problema de saúde mental em algum momento da vida, né? Isso são pessoas que têm um problema de saúde mental, que vão procurar um profissional, que são diagnosticadas e fazem o tratamento. Então, a gente só imagina o que tem de pessoas que acabam sofrendo um problema de saúde mental e que não vão buscar ajuda e que acaba não entrando nessa estatística, né? Com Então, eu acho que a certeza. gente precisa normalizar e naturalizar tanto enfrentar problemas de saúde mental quanto buscar ajuda para resolver esses problemas, né? Outra coisa que é interessante a gente entender a saúde mental como uma coisa assim multifatorial e que também é um espectro, né? Um contínuo. Qualquer pessoa, incluindo eu ou você, em qualquer momento da Com nossa vida, a certeza. gente pode Eu faço estar terapia a minha a vida gente. inteira, há anos. Que bom, eu também faço, É, né? Por conta da psicologia sim, e por motivos pessoais também, né? Eu acho bem importante trabalhar para a manutenção da saúde e não com só certeza. procurar para resolver um problema quando ele já está instaurado, né? Então, dentro Uhum. desse espectro, a gente tem pessoas, digamos assim, do lado de cá, do lado que estão mais saudáveis, que estão se cuidando, que estão levando uma vida funcional, que têm condições aí mínimas de atender todas as necessidades básicas de alimentação, de moradia, que estão se exercitando, que estão ativas dentro de uma profissão, alguma atividade vocacional, que têm relacionamentos sociais significativos, profundos, se sente esse suporte social, essa sensação de pertencimento em algum local, né? Num contexto. E aí o que acontece é que se a gente deixar de se cuidar, ou se essas condições mínimas de atender às nossas necessidades, até fisiológicas e também necessidades mais refinadas, necessidades mais do ponto de vista emocional do que só físicas, né? Se a gente começar a se descuidar, se a gente começar a não prestar atenção na saúde mental, se acontecer de repente algum evento muito difícil de lidar, algo que provoca emoções muito difíceis na nossa vida, qualquer um de nós está sujeito a começar a caminhar nesse espectro e começar a entrar num processo de adoecimento, né? E quando a gente começa a ver sintomas, né? Quando a gente começa a ver as pessoas deixando de se cuidar, deixando de se relacionar, deixando de dar conta das responsabilidades, deixando projetos, hobbies, atividades de lado, perdendo motivação, perdendo interesse, né? E aí, do outro lado desse espectro, dessa linha, a gente tem as pessoas que estão já num processo de adoecimento mais sério, mais grave, quando a gente pode já dar um diagnóstico para essa pessoa, né? Então, eu acho importante entender que quem está saudável não está imune a nada. Se a gente se descuidar, a gente vai sim, a gente pode sim adoecer. E mesmo quem está Uhum. num processo já adoecido com relação à saúde mental, se a pessoa se cuidar, procurar ajuda, resolver e transformar algumas áreas da vida dela, ela tem todas as condições de estar saudável. Então, eu queria aqui Sim, combater esse estigma de que o mundo é dividido assim entre pessoas sãs, lúcidas, e do outro lado pessoas doentes e sim. loucas, e esse tipo de coisa, né? Então, a partir daí, eu acho que a gente pode recomendar algumas coisas, né? No sentido de, assim, existe digamos assim, um tripé, tem alguns fatores que são muito, muito importantes da saúde mental, que geralmente a gente não fala, não associa isso, né? Muitas pessoas acham que saúde mental tem mais a ver com emoções, pensamentos, como é que a gente está lidando com a vida, com o mundo interno, né? Pelo contrário, a Uhum. saúde mental, ela sendo multifatorial, biopsicossocial, então é muito importante que a gente dê atenção, por exemplo, ao nosso sono. É importante que a gente durma horas suficientes toda noite. Quando o sono está interrompido ou está muito agitado, ou quando a pessoa não consegue dormir, ou quando a pessoa dorme demais, está dormindo 14, 15 horas por dia, todos esses são sinais que está acontecendo alguma coisa, né?
Então, ter um sono regular, para cada pessoa vai ser diferente, mas no geral, para um adulto, seria aí de 7 a 9 horas por noite, é essencial para que a gente possa lidar com o estresse da vida diária, para que a gente possa regular as nossas emoções, quando as emoções difíceis e desprazerosas vierem, porque elas vão vir, né? Quando a gente está em qualquer situação da vida, mesmo as situações mais maravilhosas e os desafios e as coisas que a gente pode realizar de mais bonitas, elas trazem também um nível de estresse, um nível de emoções, pensamentos que são difíceis de lidar, né? Então, a gente dormindo bem, a gente vai estar em melhores condições para lidar com o estresse, para regular as nossas emoções, para os níveis hormonais no nosso cérebro estarem mais ou menos balanceados, para a gente estar com o sistema imunológico em dia, para a gente poder ter energia suficiente para realizar as nossas atividades, para, né, fazer um exercício, para ter relações sociais com as pessoas. Então, o sono é essencial. Se ele não estiver bem, dificilmente a saúde mental no geral vai estar bem, vai ter algum prejuízo com certeza para a saúde mental da pessoa. Então, esse é um ponto. Exercício físico é um outro ponto muito importante, né? Tem algumas pesquisas mostrando que atividade física regular, a gente não está falando de um atleta, a gente está falando de alguém que atividade física regular nesse sentido seria um exercício de repente meia hora, 3, 4 vezes na semana, faz muita diferença. É tão efetivo quanto alguns medicamentos para casos de depressão, para casos de ansiedade. Então, você se exercitando, você está prevenindo, e se você já estiver mal, sofrendo, você se exercitando, você também está ajudando o teu organismo a se recuperar desse problema de saúde mental. Então, a atividade física regular é fundamental, tanto para a prevenção, quanto para a cura ou para o tratamento de problemas de saúde mental. Então, sono, exercício, alimentação também é extremamente importante, né? O nosso cérebro usa a maior parte das calorias que a gente ingere, são utilizadas pelo nosso cérebro. Então, é importante que a gente tenha uma alimentação adequada, né, balanceada, não só focada em carboidratos e proteína animal, mas também com variedade de alimentos, de vegetais, de frutas. Eu não sou nutricionista, então também não vou entrar muito em detalhes aqui, né? Mas, se for o caso, é importante até que a pessoa procure um nutricionista para poder equilibrar a própria dieta. E esse é outro fator fundamental. O que eu já vi, por exemplo, só como curiosidade, são casos de pessoas que estão enfrentando sintomas depressivos e que, ao procurar um médico, fazer uns exames de sangue básicos, a pessoa descobre, por exemplo, que está com nível de vitamina D muito baixo, com nível de ferro muito baixo. Quando a pessoa corrige isso através de suplementação ou alimentação, esses sintomas, eles, se não desaparecem, eles diminuem muito. Então, tem muitos casos, não diria nem curado, mas que pode ser muito facilitado o tratamento e a cura através da alimentação também, né? Então, esses 3 fatores do nosso cuidado físico, né, o sono, a alimentação e o exercício, são também fundamentais para a nossa saúde mental, né? Para além disso, o que eu recomendaria é que a pessoa desse também uma boa olhada nas mais diversas áreas da vida dela, né? O que está acontecendo na área estudantil, na área vocacional, na área da carreira, como é que está a vida social, como é que está essa questão do autocuidado, que é o que a gente citou agora, como é que estão as relações familiares, como é que está se ela tem um relacionamento íntimo, amoroso, como é que está esse relacionamento, como é que está a espiritualidade da pessoa, porque olhando para essas áreas e entendendo o nosso grau de satisfação nelas e dando alguns passos para que a gente possa estar mais satisfeito com essas áreas, para que a gente possa viver pelos nossos valores, para que a gente possa estar alinhado com o senso de propósito que a gente tenha dentro dessas áreas, isso também já vai ser um fator protetivo muito grande para a pessoa ou não entrar num processo de adoecimento, ou se ela já estiver, poder promover algumas mudanças nessas áreas, e a partir daí a pessoa poder começar a experimentar emoções mais positivas, um nível de satisfação maior, né? Uma coisa que a gente já reconhece hoje, né? A gente fala do poder da mente, a gente fala de lei da atração, toda essa coisa da nova era, né? A importância do pensamento positivo, a importância da pessoa estar acessando emoções e pensamentos positivos, né? Tem um problema também com isso, porque muitas vezes a gente entra numa coisa assim, quase que uma ditadura da felicidade, da positividade, como se não fosse normal ter problemas, ter experiências que são negativas, ter pensamentos negativos, ter emoções que são desprazerosas, né? Isso é absolutamente normal, né? Então, não é uma questão assim de controlar as nossas emoções, controlar cada pensamento que entra na minha cabeça, né? A gente consegue assim se livrar da nossa tristeza e colocar uma euforia no lugar. Ninguém consegue fazer isso e não vai conseguir. O
que a gente precisa fazer é encontrar maneiras, encontrar atividades, encontrar passos que a gente possa dar na nossa vida que vão nos fazer sentir diferente, né? Regulação emocional é isso, não é você ir lá e apertar um botão e mudar as suas emoções, mas é você controlar o teu comportamento, as tuas atividades, as tuas relações, para que a partir daí você gere novas emoções, você gere novas experiências, você se sinta melhor com a vida que você está levando, né? Então, Com esse é um outro certeza. ponto muito importante. E acho que é importante também a gente destacar que a melhor coisa é procurar ajuda o quanto antes, né? Antes da gente entrar num processo de adoecimento severo, um quadro que possa ser diagnosticável, é importante que nos primeiros sintomas a gente saindo Deu e uma se abra, travadinha. fale com as pessoas. Tá me ouvindo? Agora foi. Tá. É importante que a gente procure reconhecer esses sintomas, esses problemas o quanto antes, e a partir desse reconhecimento a gente possa fazer essas alterações necessárias ou procurar ajuda profissional. E aí esse profissional vai te guiar nesse processo de tratamento, de cuidado, de melhora, né? Com Então, quanto antes certeza. a gente buscar ajuda, mais fácil é da pessoa se recuperar. Isso tende a ser um tabu muito grande justamente por conta daqueles estigmas que a gente citou lá atrás, né? Ainda mais para homem, né? Homem tem essa questão dessa masculinidade tóxica que fica mais difícil ainda buscar ajuda, né? Fica mais difícil ainda Com reconhecer certeza. que precisa de alguém, que está mal, ou que tem sim uma tristeza, ou que tem sim um medo ou uma angústia, né? Homem geralmente é criado para ser forte, para resolver tudo sozinho, para não pedir ajuda, para engolir o choro, para não mostrar as emoções, né? Isso acaba sendo muito opressivo também, né? Muito. Então, a gente precisa conseguir vencer um pouquinho desses tabus aí, reconhecer o que está acontecendo e promover as mudanças necessárias. Sem dúvidas. Isso, inclusive, né, foi falado hoje aqui na agência, comentei sobre isso, sobre como, né, assim, mulheres também, mas os homens muito mais, justamente por isso que você acabou de falar. Eles sentem que eles precisam ser fortes o tempo inteiro, né? E que falar sobre sentimentos, seja com parceira, né, enfim, com amigo, é demonstrar uma fraqueza que eles não podem, né? Então, de repente, claro, isso muito provavelmente vem aí da criação, e até de um consciente coletivo, já que foi criado em torno dessa masculinidade aí. Mas é importante que eu sempre falo, né? Eu falo para os meus alunos do yoga, para as pessoas que vêm também na terapia comigo, que homens também têm sentimento, né, gente? Então, Com certeza. é importante compartilhar e explorar isso cada vez mais para se entender melhor. E uma outra coisa que eu queria te perguntar, até para que as pessoas possam saber identificar. Então, eu queria perguntar para você assim, se a pessoa que está aqui nos assistindo agora, né? Como eu identifico se eu tenho algum sintoma, por exemplo, de depressão ou de que de alguma forma eu estou precisando de ajuda? Quais seriam esses sintomas? Como eu posso Tá. descobrir isso? Eu vou dar mais ou menos uma lista aqui de sintomas que são bem comuns, né? Mas Uhum, antes de eu entrar nessa lista, eu queria alertar que, assim, uma, duas dessas coisas não significa que você está com uma depressão. Mas se dessa uhum, lista que eu citar aqui, você tiver várias dessas situações, elas estiverem tendo um impacto significativo no teu dia a dia, aí sim é recomendado que você procure ajuda profissional, né? E uhum, na dúvida é sempre melhor procurar ajuda profissional, né? Se você não tiver um real problema de saúde mental e for uma outra coisa, ótimo. Você procurou, o profissional vai te orientar, talvez em uma ou algumas sessões vai estar encerrado o teu processo e ótimo. Então, na dúvida, é melhor prevenir do que não procurar e depois a situação se agravar, né? uhum, Isso também é uma coisa estatística. Quanto antes as pessoas procuram ajuda, melhores são os prognósticos de tratamento, né? uhum, Então, coisas que a gente vê com muita frequência, assim, de sintomas iniciais, digamos, né? É a pessoa começar a ter dificuldades emocionais, se não constantes, pelo menos muito recorrentes, né? Então, a pessoa começa a ter dificuldade de lidar com alguma emoção que está aparecendo, que está sendo gerada, de repente, no trabalho, de repente no relacionamento, de repente são muitas dúvidas a respeito dos planos que a pessoa tem aqui na Austrália, ou quando a pessoa, né, encosta a cabeça no travesseiro antes de dormir, ela é tomada por uma enxurrada de pensamentos negativos e difíceis e que a pessoa não consegue trocar o foco, não consegue colocar a atenção onde ela quer, né?
Então, às vezes, crise de choro, a pessoa tem uma ansiedade que começa a impedir ela de viver a vida, né? Porque a ansiedade é um sentimento normal que todos nós temos e em algumas situações ela é até útil, né? Com uma resposta a perigo, com uma resposta a situações complicadas. O problema mesmo é quando essa ansiedade ela começa a impedir a gente de viver a nossa vida da maneira como a gente quer, ou quando ela começa a influenciar a gente a agir de maneiras contrárias ao que a gente quer, contrárias aos nossos valores, contrárias aos nossos princípios, contrários aos nossos objetivos, né? Então, pode ser uma ansiedade, ou uma tristeza, ou uma irritabilidade, uma raiva, qualquer emoção que esteja aparecendo e tomando conta, te controlando, te impedindo de viver, esse é, sim, um sinal de que talvez você precise de ajuda, né? Como eu falei anteriormente também, mudanças nas questões do sono, né? Isso é muito frequente. As pessoas começam a entrar num processo depressivo, por exemplo, e começam a não conseguir dormir direito. Começa a ficar rolando na cama por horas até conseguir cair no sono, ou o sono é interrompido, acorda muito durante a noite. A pessoa tem pesadelos constantes que agitam muito o sono, às vezes a pessoa fica com medo de voltar a dormir, ou a pessoa começa a usar o sono para evitar o mundo, a pessoa está dormindo 14, 16 horas e não está vivendo a vida, né? Então, esse também é um sinal de que algo não está indo muito bem e que a pessoa talvez precise de ajuda, né? Mudança no apetite também, a pessoa começa a comer demais, a pessoa começa a ter uma obsessão por doce, por chocolate, fora do período da TPM, que na TPM também isso é até que normal, né? Mas, assim, uma mudança muito brusca de apetite, né? A pessoa começa a comer demais, ou trava, não consegue mais comer, começa a perder peso. Isso são sintomas bem comuns também, né? E aí a gente vai vendo também como é que as coisas estão interligadas, né? A nossa saúde física não está separada da nossa saúde mental e vice-versa, né? Com certeza. Muitas vezes a pessoa começa a ter um comportamento de esquiva, que a gente chamaria, que seria evitar situações, né? Então a pessoa começa a evitar sair com os amigos, evitar falar com determinada pessoa, começa a evitar os assessments, começa a evitar ir trabalhar, começa a evitar, sei lá, surfar, fazer algum hobby que a pessoa gostava antes. Toda vez que a pessoa está evitando alguma situação assim que antes era uma situação normal ou até prazerosa para a pessoa, esse também é um sinal que está tendo algum bloqueio, está tendo alguma emoção, alguma situação ali que está impedindo a pessoa de viver a vida dela como ela gostaria. Então esse também é um outro sintoma e é bem comum, né, que as pessoas, até também por esses preconceitos todos que a gente tinha falado, que ao invés de sair, de procurar ajuda, de conversar, a pessoa comece a se isolar, comece a evitar várias e várias situações, né? Então esse isolamento social também tende a ser um sintoma bem comum e preocupante também, né? Acho que é uma coisa para a gente prestar atenção. Dificuldade de concentração também, a pessoa não consegue mais ter foco em nada, começa, né, não consegue assistir um filme inteiro, não consegue ler uma página de um livro, tem que voltar para o começo do livro, não consegue prestar atenção no assessment, não consegue se focar no trânsito, de repente a pessoa está dirigindo, passa 10 minutos, ela nem sabe como é que ela chegou onde ela está, né? Então, essa falta de foco, assim, é geralmente um sinal de que tem muita coisa te atormentando mentalmente, é sinal que tem vários processos inconscientes ali acontecendo, você não está conseguindo colocar a tua energia, teu foco onde ele deveria estar em cada dado momento da nossa vida. Então esse é um outro sintoma bem comum, um cansaço constante, uma fadiga, a pessoa acorda, dormiu 8 horas e acorda cansado, acorda sem energia, acorda sentindo assim já drenado, exausto, né? Mal vai conseguir sair da cama, tomar um café da manhã. Esse é outro sinal também, esse cansaço sem motivo, né, na ausência de uma atividade física. Perda do interesse, né? A pessoa adorava sair, a pessoa adorava dançar, a pessoa adorava estar com os amigos e de repente ela perde o interesse nisso. Não quer mais saber dos amigos, não quer mais dançar, não quer mais sair. É outra coisa que acontece com bastante frequência. Já num nível mais agravado, a gente vê também um certo autoabandono. Assim. A pessoa começa a abandonar a própria vida, o próprio corpo, não liga mais para as responsabilidades, não liga mais para visto vai ser cancelado, não está nem aí, não quer mais saber da escola, não quer mais saber do assessment. A pessoa começa a abandonar, às vezes, até a própria higiene pessoal, deixa de escovar o dente, tomar banho, deixa de comer direito, a pessoa começa a se deixar de lado, assim, né? Então, esse já é um sintoma até um pouco mais grave, mas que só ele não necessariamente significa que a pessoa vai ter
um diagnóstico, né? Mas é algo a se observar, né? Com certeza. Uhum. Estando no exterior, também tem essa questão do homesick, né? De sentir essa saudade desesperadora e precisar, né? Querer muito voltar para casa, querer muito estar com a família, se sentir desconectada do que está acontecendo aqui. Começar a ter reações muito hostis ou negativas com relação à cultura local, com relação à língua, com relação ao estilo de vida. A pessoa Uhum. começa a hostilizar o local onde ela está e ter uma saudade exagerada de Sim. onde ela veio. Esse homesick também é um sintoma bem comum que a gente vê para quem mora no exterior, né? Sim. Então, acho que são esses, assim, as coisas que a gente vê com mais frequência, né, num caso mais geral, mas claro que dependendo da pessoa, Nossa, do já caso foi e super do possível esclarecedor. Eu acho diagnóstico, que deu para pegar bastante, assim. Nossa, obrigada. Eu que bom. queria saber de você também, porque isso é algo que eu acho que acontece com muita frequência. Já aconteceu comigo, assim, pessoalmente, né, com pessoas conhecidas no passado. Eu vejo isso, né, acontecendo com estudantes, pessoas que me contam. Então, assim, vamos supor que eu tenho um amigo, tá? Alguém ali próximo a mim, que eu tô percebendo esses sintomas nessa pessoa, uma pessoa que, sei lá, que sempre tava com a gente, ali com a galera, de repente não tá mais disponível nunca, e de repente aquela pessoa a gente percebe, né, que ela tá mais cabisbaixa, não tá bem, ou tá muito negativa, enfim. E aí a gente tenta conversar e a pessoa, né, não se abre. O que que você indicaria para essa pessoa, né? Não vamos supor que seja eu. O que que Uhum. você indicaria para que eu pudesse fazer para ajudar esse amigo que de repente está passando por um processo de depressão, mas não está conseguindo pedir ajuda, não quer pedir ajuda? O que que É, você indicaria para essa pessoa fazer? é uma situação bem delicada, né? Porque por mais que a gente tenha as melhores das intenções, a gente tenha um apreço por essa pessoa, nem sempre a gente vai Uhum, conseguir convencê-la, né, a reconhecer o que está acontecendo e a buscar ajuda. Então, acho que a gente tem, sim. de cara, já que reconhecer o limite das nossas ações, por mais que a gente ame aquela pessoa e tenha todo o carinho do mundo por ela, né? Uhum, Mas eu recomendaria que você tentasse ter uma conversa bem franca, né, com essa pessoa, bem aberta, bem honesta, né, privada, né, não pode ser no meio dos amigos, no meio da galera, tem que ser uma coisa individual, justamente por todos esses estigmas, né, provavelmente a pessoa não quer expor o que ela está passando na frente de ninguém, né, então você sendo um amigo uhum, próximo, tentar chamar ela para uma conversa particular e afirmar para a pessoa com bastante honestidade assim o que você tem observado, né, sem julgamento, sem acusação, tentando assim não culpar, porque isso é uma coisa muito comum, né? A pessoa quando está passando um sim. processo de saúde, de adoecimento mental, ela acaba se sentindo culpada, né? Ninguém que está, sei lá, com um problema no joelho, um problema no fígado, se sente culpada. A pessoa vai no médico numa boa para resolver esses problemas. Agora, se a pessoa está com uma Uhum. depressão, com uma ansiedade, com um transtorno pós-traumático, qualquer coisa a nível de saúde mental, a pessoa já tende a ter uma culpa e achar que o problema dela individual e que ela não está sendo forte o suficiente ou sei lá o quê, né? Então, é Uhum. importante que você tenha essa atitude assim de normalização, de não julgamento, de tratar isso como uma coisa normal, né? Eu Verdade acho de que é interessante demonstrar também empatia, né? demonstrar Demonstrar que você empatia, né? entende a pessoa. É. Você está vindo de um lugar de ajuda, de empatia, de compaixão, de entendimento, né? De alguém que está querendo Uhum. ali dar a mão para essa pessoa e ajudar ela, né, a caminhar, a sair dessa situação. Então, acho que a tua atitude nisso é o mais importante, né? Aí você, pessoa específica, né, vai conhecer o amigo dela melhor, entender que palavras que tem que utilizar. Eu acho que é interessante também não utilizar nenhum diagnóstico. Eu acho que você está com depressão, eu estou vendo aí que você está com essa ansiedade. Simplesmente falar, nossa, eu vejo que você está mais cabisbaixo, eu vejo que você está evitando umas situações, você não está mais com vontade de fazer isso. Tentar evitar qualquer rótulo, né? Hoje em dia a gente usa Uhum. um pouco, talvez até levianamente essas palavras, né? Às vezes a gente está num dia mais triste, fala, tô meio depressivo hoje, ou fulano estava feliz, agora tá bravo, a gente fala, não, fulano é bipolar, né? Então acho que a gente tem que tomar Sim. bastante cuidado com essas palavras, ainda mais quando você está Qualquer tentando falar coisa a com gente alguém. sai dizendo que tá ansioso. Ah, eu tô ansiosa. Exato, O tempo exato. inteiro usamos essas palavras. Sim. E que eu não acho que é de todo ruim, não, porque a gente começa a trazer também mais consciência para os problemas mentais para o nosso dia a dia, né? Sim. Mas num Uhum. momento desse delicado, onde a pessoa está sofrendo, é importante que você não use esse tipo de rótulo para que a pessoa não se sinta mais estigmatizada, né?
E aí acho que você tem que oferecer ajuda, né? Dizer que é o que você está vendo, se você tiver alguma história Uhum. pessoal para compartilhar, ou alguém da sua família que passou por um problema, poder compartilhar isso com eles justamente para naturalizar, para validar aquilo que a pessoa está passando, né? E falar, olha, eu sei um caminho, você precisa de ajuda, a gente precisa procurar um médico, a gente precisa procurar um psicólogo, né? E você se oferecer, de repente, para ir com a pessoa, para marcar esse appointment, para conversar com o profissional junto com a pessoa. Então, realmente, tentar estar ali para compartilhar esse momento com ela, dar a mão para essa pessoa e ajudá-la a sair dessa situação. É o melhor dos cenários possíveis do ponto de vista da nossa intenção, mas, de novo, não garante que você vai ter sucesso nisso, não garante que a Uhum. pessoa vai sim reconhecer o que está acontecendo, vai buscar ajuda, vai aceitar a tua oferta. Eu acho que aí É. também é interessante a gente destacar que em alguns casos, dependendo do grau de severidade que a pessoa está, né, nesse processo de adoecimento, acaba que a pessoa está correndo riscos, né? Está correndo riscos muitas Com vezes certeza. para a própria integridade, em casos onde a pessoa está, cada vez mais consumindo mais álcool ou outras substâncias, tem casos onde cada vez mais a pessoa está se isolando, não está indo para a aula, está com o visto até ser cancelado. Em casos onde pessoas estão até com pensamentos suicidas ou a pessoa está agressiva. Então, eu acho que se for qualquer situação que envolva um risco, e eu sei também que é difícil avaliar o grau desse risco sendo, Uhum. né, sem uma bagagem, sem um estudo, né? Mas se Sei. você, né, do alto da tua boa vontade, conseguir identificar que há um risco ali, eu acho que é importante talvez ser até mais drástico com relação a isso, entendeu? Conversar com pessoas ao redor, conversar com a família da pessoa, se for o caso, conversar com alguém de uma agência que você sabe que a pessoa conhece, né? Vim procurar um psicólogo e falar comigo para como chegar nessa pessoa. Eu acho que é interessante que se tome uma atitude, mesmo que seja soe como drástica, mesmo que você corra o risco da pessoa ficar brava com você, mas Sim. o risco, a saúde, a integridade, o bem-estar daquela pessoa tem que estar acima de qualquer uma dessas coisas, né? E acho que Sem se a gente não dúvidas. agir Uhum. e a pessoa acabar aprofundando o problema dela, ou se uma tragédia acontece, né? Ninguém quer ter esse pensamento de eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Então, acho que não dá para pecar por excesso aí. Tá disponível, Com certeza. disponibilizar emocionalmente e se disponibilizar para estar ao lado da pessoa no processo de começar um tratamento. Acho que é o melhor que dá para fazer. Não tem garantia de sucesso, mas é o que dá para a gente tentar fazer enquanto, né, alguém próximo da gente. Perfeito, é exatamente isso. Eu tenho uma outra pergunta aqui que a gente anotou, né, de algumas perguntas frequentes, mas para a galera que está aí acompanhando a live, se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem colocar aqui nos comentários, eu vou ler pro doutor não, pro Gustavo. E tá, outra pergunta que eu queria te fazer então. Como eu posso comunicar com a minha família e amigos que eu estou passando por um momento difícil? O que tu acha, Essa também Icas? é uma pergunta bem importante, né? E Aham. ela é bem relevante, na verdade, porque essa é uma dificuldade grande das pessoas, né? De falar a respeito disso, né? E acho que aqui também não vai ter uma resposta que sirva para todo mundo, né? Vai Aham. depender muito do caso, né? Vai depender de quem é a tua família, quem são essas pessoas com as quais você quer falar. Uhum. De repente tua família está lá no Brasil, você está preocupado, que você não quer falar para eles, né? Porque você não quer preocupá-los, você não quer deixar, sei lá, a mãe tem uma certa idade, é uma pessoa que se preocupa, uma pessoa, sei lá, que tem problema de coração. Então tem vários fatores que vão, né, alterar a forma como a Uhum. gente pode abordar essa questão. Mas eu acho que, em linhas gerais, né, o principal é você dar a entender à pessoa que você não está bem, que você está sofrendo, que você está enfrentando algum tipo de dificuldade. É, você chamar essa pessoa para uma conversa, falar, olha, eu queria te falar isso e aquilo, eu estou passando por um problema, estou me sentindo assim, é isso que está acontecendo na minha vida, eu tenho dificuldade com essa situação. É, explicar assim mais ou menos o que você tem sentido e como que isso está afetando o seu dia a dia, né? Eu acho que se for o caso de você não querer preocupar a outra pessoa que está lá do outro lado e que obviamente, né, te ama, se importa com você e vai ficar preocupada caso saiba que você está mal, eu acho que é interessante até você buscar ajuda para você poder já dar uma notícia para as pessoas dizendo assim, olha, estou passando por isso, né, essas têm sido as minhas dificuldades,
mas eu estou procurando ajuda, eu estou vendo psicólogo, eu comecei a tomar remédio, eu comecei a me matricular na academia, estou fazendo um exercício. Demonstrar para essa pessoa que você está tomando alguns passos para se cuidar, você não está se Sim. negligenciando, você está, sim, Uhum. se esforçando para fazer com que essa situação melhore, né? E isso acho Sim. que já deve ser também um fator para tranquilizar quem está do outro lado, né? Sabendo que você está tomando responsabilidade pela tua própria saúde, pelo teu próprio bem-estar e está dando alguns passos, né, no sentido de melhorar, de buscar uma ajuda, né? Sim. Então, é uma questão delicada, mas eu acho Uhum. que a gente precisa, nesse sentido, de mais naturalização, normalização, validação. A gente precisa conseguir lidar com esses problemas de saúde mental, né, com a mesma naturalidade que a gente lida com a nossa saúde física, né? E Uhum. outra coisa, é mais importante nesse momento inicial a pessoa buscar ajuda do que comunicar para qualquer pessoa. Então, uma vez que você buscar ajuda, esse profissional que está te ajudando, ele também vai te auxiliar a poder se Em como comunicar com quem fazer quer que isso. seja nesse sentido. Sim. E uma coisa assim, até que eu vejo muito, e eu converso isso muito com os estudantes aqui da agência, inclusive eu tive um momento assim, logo quando eu cheguei, nem sempre a família daquele estudante foi super, né, apoiadora, e suporte daquela decisão de morar fora, né? E eu vejo muito assim as pessoas às vezes estão passando, por exemplo, por homesick, como você tinha comentado, a pessoa está sentindo falta de casa, a pessoa está passando por, enfim, diversos sentimentos ali que está sendo difícil para ela lidar, mas daí quando ela vai lá, né, ligar para a mãe, ligar para o pai, ela tem que se fazer de forte, porque não pode demonstrar que está triste, porque se demonstrar que está triste, o pai vai falar só pega o avião e volta para casa, né? E não é isso que a gente quer Sim, ouvir. sim, E sim. eu vejo muito isso, assim, isso aconteceu comigo bastante num primeiro momento, quando eu cheguei aqui. Isso acontece com muitos estudantes meus, eles comentam muito isso comigo, de tipo, meu, eu tô mal, mas eu não posso falar pra minha mãe que eu tô mal, eu não posso falar pro meu pai que eu tô mal, porque eles vão falar, volta pra casa, né? Você tá aí porque você escolheu. E é muito difícil, às vezes, lidar com isso, né? Porque você não quer também chegar lá nos seus pais e ter que ouvir isso, porque não é o que você quer ouvir, você quer continuar aqui. Claro, claro. Então, Essa é uma às vezes, situação até bem nesses comum casos, mesmo. é muito comum, Uma né? situação, e aí, eu Uhum, acho que é uma decisão bem individual de cada um mesmo, né? Porque cada um sabe como é que é a relação com o pai, com a mãe, com o familiar, né? É, então, de novo, não tem uma resposta que sirva para todo mundo, mas se for o caso, né, até simplesmente sinalizar que está passando por um momento difícil e que está meio ocupado, que está sem tempo, e se for o caso, tem que até cortar um pouquinho a comunicação tão frequente com essas pessoas lá do Brasil, uhum, enquanto a pessoa começa um tratamento, enquanto a pessoa se cuida aqui, para que quando ela for uhum. comunicar isso para a família dela, ela já está num outro momento onde Já essa está se sugestão sentindo talvez não melhor. faça mais sentido, ou que mesmo com essa sugestão isso Sim, não vai abalar a pessoa, ela vai poder continuar, com né, firme certeza. na decisão dela de estar aqui e já dentro Uhum. de um percurso de tratamento, né? Sim, e uma Então é uma coisa que eu situação bem vejo comum e mesmo. Pode falar. é, não, e assim, eu até senti de adicionar, porque isso foi até o que aconteceu comigo, e eu vejo acontecendo com alguns outros estudantes, que assim, às vezes tem um contrário também. Então, às vezes os pais, né, ligam lá, chorando, ai, volta pra casa, e aí às vezes você já não tá no seu melhor momento, e aí você ainda tendo que lidar com, né, com os seus pais ali, de repente demonstrando o quanto eles estão tristes porque você não está lá, e aí isso faz você se sentir ainda pior. E aí o que, Exato. enfim, acabou que eu fiz isso e indiquei para alguns estudantes na época foi assim, meu, se comunica, diz que te faz mal ver o seu pai, a sua mãe naquela situação. Né? Então, eu lembro que no meu caso eu até falei, eu falei assim, mãe, olha, quando você estiver mal, não me liga. Liga quando você estiver bem, porque você mal, você vai fazer eu ficar pior aqui. Então, acho que isso é algo também, assim, óbvio, encontrar cada um, como você mesmo falou, cada um sabe da sua relação com os seus familiares, né? Então, eu sei como eu posso me comunicar, mas que se comuniquem mesmo e que expressem que um pai, uma mãe, um irmão, enfim,
ligando ali, demonstrando, né, isso. Se você não tá bem, não vai ser legal receber esse tipo de ligação. Isso vai te fazer se sentir ainda pior, né? Então é literalmente Com se certeza, comunicar para que isso não se repita tantas vezes, né? com certeza, com certeza. E é, se essa pessoa lá é um familiar, é alguém que se importa com você, ele tem toda a chance de entender isso, né? E não se sentir Aham. ofendido com esse seu pedido, mas entender que sim, né? Talvez. E a gente está vivendo, né, um momento de pandemia, onde também a saúde mental das pessoas que estão lá no Brasil talvez esteja até mais abalada do que a nossa aqui, né? Então, às vezes a pessoa Exato. está no processo dela ali, ela nem está percebendo como que as atitudes dela, as falas dela, as sugestões dela, as reclamações dela estão te afetando aqui do outro lado, né? Então, essa Aham. comunicação direta mesmo e honesta, ela é bem importante, até para a pessoa poder, né, voltar pro aqui e agora e, nossa, realmente, o que eu estou fazendo aqui está prejudicando minha filha ou meu filho lá, o que eu estou fazendo aqui não está sendo tão legal. E aí você está dando a oportunidade da pessoa mudar um pouco esse comportamento, né? Caso, antes, sem você falar, a pessoa teria que observar ou adivinhar, né? Então, essa comunicação direta é Uhum. bem importante e é o melhor caminho possível quando houver essa possibilidade. A gente sabe que, dependendo da Exato. relação que se tem, nem sempre essa é uma Uhum. alternativa muito viável, mas quando Sim. possível, com certeza essa é a melhor solução. Perfeito. Bom, acho que a última pergunta aqui que eu tenho para você é como e onde buscar ajuda, né? Como acessar os serviços de psicologia aqui na Austrália. Eu sei que você passou já alguns links que eu vou deixar, inclusive, aqui na legenda dessa live que vai ficar salva. Mas se você puder aproveitar agora, é só explorar um pouquinho essa resposta para Claro. gente aí antes da gente finalizar. Claro. Todo o sistema de saúde aqui na Austrália, ele gira em torno do médico, do GP, né, que é o clínico geral. Então, o ponto Uhum, de contato inicial vai ser o clínico geral. Se você, né, você vai disponibilizar os links, o contato até da minha clínica, você pode me contactar diretamente, eu vou também te orientar nesse processo. Mas se você quiser utilizar ou o Medicare ou os reembolsos do seguro-saúde, inclusive o SHC, né, tem muita gente que não sabe, mas o SHC também cobre sessões de psicologia. No geral, em situações normais, seriam 10 sessões por ano, calendário. No momento atual, com o Covid, são até 20 sessões por ano. Então, você vai ter 20 sessões por ano que vão ser cobertas pelo SHC, pelo seu seguro-saúde. E aí vai depender do psicólogo que você estiver se consultando. Talvez o seguro cubra toda a taxa do psicólogo ou uma porcentagem. Geralmente é uma porcentagem bem alta. Talvez você tenha que pagar aí 15%, coisa do tipo, do valor da sessão do profissional. Então, esse é o caminho mais eficiente. Ver um médico, uhum, levar os detalhes do teu psicólogo e pegar um encaminhamento com esse médico. Né? Com esse encaminhamento e os invoices que o psicólogo vai te dar, você consegue os reembolsos no seu seguro de saúde como qualquer outro serviço médico, né? Então, o ponto de contato inicial é o médico, ele vai te escrever esse encaminhamento, com esse encaminhamento em mãos você marca a tua consulta com o psicólogo, vai na tua sessão normalmente, paga a sessão e depois pega o reembolso com o seu seguro saúde. Esse tá. é o caminho mais prático, mas se de repente for Uhum, uma situação emergencial, a pessoa quiser um atendimento, dá para fazer um atendimento privado também, não precisa passar por todo esse processo de ver um médico, né? E aí uhum. seria só arcar com o valor da sessão, né, normal. Nesse link nos links que eu enviei ali para você, Alana, que você vai disponibilizar, tem também alguns outros serviços que eu acho importante a gente citar, né? Tem o serviço, por exemplo, de saúde mental do hospital de Robina, onde eles aceitam casos de emergência. Então, se alguém está numa crise, se a pessoa está tendo um surto, se a pessoa está agressiva, ou ela está com tendências suicidas, ou é um caso de emergência, assim, não é um caso que eu, como psicólogo, vou conseguir resolver na terapia. Talvez você me ligue hoje, eu não consigo te atender hoje, só consigo te atender daqui a alguns dias ou daqui a algumas semanas. Então, eu tenho esse serviço do hospital, que é um serviço de emergência, que pode ser acessado pelas pessoas. Um outro serviço relevante da gente citar é o serviço de violência doméstica, que na Gold Coast chama Alsara Program, que é um serviço para pessoas que estão sofrendo alguma situação de violência doméstica, especificamente para pessoas estrangeiras, né? Então, esse é um serviço muito Tá. importante, está lá naquela lista que eu te passei, e aí é um serviço gratuito também. Tem também algumas linhas telefônicas, né,
Não sei para quem sabe ou lembra disso lá do Brasil. Lá no Brasil é o CVV, né, que é o Centro de Valorização à Vida, que é um serviço de counseling, de aconselhamento por telefone 24 horas por dia, 7 dias na semana. Um Uhum. serviço similar aqui na Austrália chama Lifeline. Essa lista que eu te passei Lifeline. também tem o telefone do Lifeline. E é também um Uhum. serviço muito útil em casos de crise, e é um serviço gratuito, onde a pessoa pode ligar e pedir qualquer instrução, orientação com relação à saúde mental, com relação a alguma crise ou emergência que a pessoa está passando, né? Perfeito. Então, tem uma outra lista lá de serviços, né, que eu acho importante as pessoas darem uma olhada e saberem que existem, né, porque nesse momento, quando a pessoa está num processo de adoecimento ou sofrimento, é difícil até pesquisar, saber onde é que eu vou buscar ajuda, quem que pode me ajudar, onde é que eu ligo, né? Então é interessante ter uma lista, saber qual é o processo já, para que esse processo fique um pouquinho mais fácil. E Uhum. né, para a pessoa saber que ela não está sozinha, que ela não vai ter que passar por isso sozinha. Eu acho até Uhum. que, em último caso, e imagino que isso aconteça bastante, vocês das agências acabam sendo o primeiro ponto de contato, né, Alana? Deve ter um monte de Sim. gente, você pode falar, que acaba contactando vocês, e vocês Uhum. instruem a pessoa Sim. como procurar ajuda, né? Então, tem várias vias para se procurar ajuda, né? Tem vários caminhos e ninguém precisa ficar passando por esse tipo de situação sozinho. Com certeza. É isso. Muito obrigada. Obrigada, foi muito esclarecedor aqui. Recebemos alguns comentários de que a live estava excelente. Então, muito Que obrigada bom. mesmo, Gustavo, por aceitar o nosso convite. Com certeza é um assunto muito importante. Então, para a galera que está acompanhando aqui, vai ficar salva. Se vocês quiserem compartilhar essa live aí com algum amigo, alguém que você sente que precisa ouvir isso que foi dito hoje, compartilha. Esses links todos que o Gustavo falou aqui, que ele deixou, se vocês quiserem acesso a esses links, por favor, entrem em contato com a gente, tá? Com o time da Information Planet, porque a gente pode enviar para vocês por e-mail, e porque não tem como colocar tudo aqui na legenda, né, do Instagram, tá bom? Então, muito obrigada a todo mundo que nos ouviu. Obrigada aí por todos os comentários. Obrigada, Gustavo, mais uma vez. E Obrigado a uma boa você, noite Alana, aí para todo Information mundo. Planet. Obrigado pela oportunidade, foi um prazer falar com vocês. Se cuida, então. Tchau, Se tchau, cuidem. Tchau, gente. tchau. Um beijo.